tarde para todos vocês. Sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre, eu gosto de deixar uma palavra de devocional. Uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. E a palavra de hoje, profética para hoje, encontra-se em 1 Samuel, capítulo 17 e versículo 26, que diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o tema de hoje, dessa mensagem é: a nossa luta, a nossa guerra não é natural, é sobrenatural. Aqui o rei Davi, ele viu que tinha um gigante chamado Filisteu que estava afrontando o exército do Deus vivo. E ele falou: quem é esse incircunciso Filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, irmãos, ele viu que aquela luta não era natural, era uma luta espiritual. Essa luta se dava no campo espiritual. E Davi, ele tinha fé em Deus. E ele sabia que ele poderia lutar contra aquele gigante e ele poderia vencer. Porque Deus era com ele. A certeza de Davi era tão grande no Deus que ele conhecia, no Deus que ele servia, que ele chegou a falar isso. Olha as palavras do rei Davi. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. O inimigo, ele veio com um arsenal muito grande, veio com espada, veio com escudo. Só que tinha uma coisa: ele não tinha a graça, a unção e o poder de Deus. Davi foi guerrear com ele, jogou apenas uma pedrinha, e a pedrinha voou e cravou ali na testa do gigante. E ali o gigante tombou e ele matou o gigante com a própria espada do filisteu. Ali, aquela guerra ali e aquela luta foi vencida no campo espiritual. Então, irmãos, eu quero falar com você agora, levando essa revelação que Deus está colocando no meu coração para a minha vida e para a tua vida. Quem sabe está se levantando um gigante. Quem sabe um gigante tem se levantado contra a tua vida. Porque hoje em dia, irmãos, a nossa luta não é mais contra a carne nem contra o sangue. Aqui em Efésios, vamos ver lá, em Efésios, aqui fala, Efésios capítulo 6, versículo 12 diz assim: Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. A nossa luta agora não é mais corpo a corpo. Antigamente tinha aquelas guerras, nações contra nações, e guerreavam mesmo. Hoje em dia ainda existe alguns países que ainda fazem esse tipo de guerra corpo a corpo, nações contra nações. Mas são bem poucas as nações. Mas antigamente as guerras eram frequentes. E as guerras eram mesmo no campo físico. Mas agora a nossa maior guerra não é no campo físico. Não é guerreando entre si, nações contra nações. A maior guerra hoje em dia é no campo espiritual. São contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, das forças do mal na região celestial. E para nós vencer esses demônios, para nós vencer esses gigantes, porque o inimigo às vezes se apresenta como um gigante. E ele vem nos afrontar, assim como o filisteu veio afrontar o exército do Deus vivo. Também, irmãos, acontece conosco. O inimigo, ele vem mesmo como um gigante tentando afrontar os filhos de Deus. Mas nós somos guardados, irmãos, nas mãos poderosas do nosso Deus. Eu sou guardada nas mãos poderosas do nosso Deus. Você é guardado nas mãos poderosas do nosso Deus. Há sobre nós uma proteção,
há sobre nós um arco de fogo, há sobre nós a unção do Espírito Santo. Maior é aquele que está conosco, maior é o Senhor Jesus, que é o nosso guerreiro, o Deus guerreiro que guerreia em nosso favor, general dos exércitos. Esse é o seu nome, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está conosco. Por que temas? Por que você tem temido? Por que você fica com medo desse tamanho, desse gigante que vem? Porque ele vem como um gigante. Mas nós, irmãos, temos que estar alicerçados. Nós temos que colocar a nossa armadura divina. Nós temos que estar com a armadura totalmente revestidos com a armadura de Deus, para poder ali estar firme, sempre constante, sempre ali alicerçado, para poder ganhar essa guerra. Pastora, então me ensine como devo guerrear nessa guerra tão terrível. O que você tem que fazer para você vencer? Para você vencer esse gigante que tem afrontado a tua casa, quem sabe afrontado o teu casamento, quem sabe afrontado o teu ministério, quem sabe afrontado a tua vida financeira há muitos anos sofrendo com problemas financeiros, quem sabe muitos anos sofrendo com problemas de saúde, quem sabe você tem passado por esses problemas. Só há uma maneira de você vencer esse gigante. Se vence o gigante no joelho. Oração intensa. Oração intensa para nós ter o quê? Comunicação direta com o nosso general Jesus. Esse é o primeiro item. Segundo item, muito estudo da palavra. Orar e estar ali firme na palavra de Deus. Orar na madrugada. Jejum. Pro nosso Jesus, o general dos exércitos, saber que nós somos soldados daqueles mesmo de frente de batalha. Aquele mesmo que sacrifica o seu corpo em jejum, aquele que jejua, aquele que ora, estuda a palavra, esse está alicerçado. Quando nós estamos preparados com o jejum, a oração, o estudo da palavra, nós estamos preparados para essa guerra. Pode vir qualquer tipo de potestade, principado, qualquer demônio vir tentar atacar. Ele vai ter que bater em retirada. Por quê? Porque o mais pequenininho, você vai dizer, pastora, mas eu me sinto tão pequena, eu não me sinto nada. Mas o mais pequenininho do exército do Deus vivo pode dizer, em nome de Jesus, sai, bate em retirada, vai embora, em nome de Jesus. E o inimigo sai, ele bate em retirada, porque maior é aquele que está conosco. Jesus está na minha frente, Jesus está na tua frente, e Ele é poderoso para me dar vitória e para te dar vitória. Essa luta não é carnal, essa luta é espiritual. Esse demônio que tem afrontado a tua vida, ele pode ser destruído sim. Essa luta que você está passando, você pode vencer, mas você vai vencer na força do Senhor dos Exércitos. Você vai conseguir vencer. Vamos fazer essa oração então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos ajuda a vencer as batalhas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer as batalhas desta vida, Pai. Porque o inimigo se levanta com muita fúria sobre as nossas vidas. Muitas vezes nos sentimos tão fraquinha, tão fraquinho. Muitas vezes nos sentimos cansados, nos sentimos abatidos e fracos. E precisamos do Senhor para nos ajudar. Mas quando o Senhor, o Espírito Santo, começa, Senhor, a nos ajudar, a nos dar força para nós vencer, e começamos a ter força para orar mais, jejuar mais, buscar mais o Senhor, então o Senhor se levanta. Então o Senhor envia os seus anjos. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei abalado, porque o Senhor mandará os seus anjos ao meu favor e os seus anjos ao favor dos teus filhos. Para quê? Para guerrear em nosso favor. Os teus anjos vêm, Pai, e guerreiam em nosso favor. E Senhor, e essa batalha já está ganha no mundo espiritual, porque o Senhor, Pai, é que vence essa batalha. A peleja é tua, Jesus, a peleja não é nossa. Nós somos mais que vencedores, você é mais que vencedora, eu sou mais que vencedora. Vamos nessa fé, crer que o Senhor vai pôr por terra todos esses inimigos, todos esses gigantes que se levantam contra nós. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.